A partir da UESB que eu entendi o que é fazer ciência. Então, para mim, a UESB foi transformadora. Então, formação profissional, intelectual, cultural e também a minha formação humana em si. E foi através da UESB que eu despertei o meu olhar crítico sobre a vida, e isso interferiu bastante na minha formação profissional. Abriu as portas do conhecimento para mim e me fez desenvolver como pessoa. Toda essa contribuição, além de ser motivadora, é muito importante para uma formação especializada. Esta instituição foi de grande importância para minha formação, pois foi através dessa universidade que eu pude alcançar muitos projetos em minha vida. Gostaria de agradecer à UESB por contribuir com a minha formação, a formação profissional, a minha formação de vida. UESB, 40 anos. Conhecimento para uma vida plena. Vitória da Conquista tem redução populacional em 2020. Indústria de bebidas e alimentos cresce no primeiro semestre. Coronavírus. Vitória da Conquista chega a 113 mortes por Covid-19. E ainda, os desafios de alfabetizar na pandemia. Terça-feira, 8 de setembro, Dia Nacional da Alfabetização. O UESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao UESB Notícias, informação, formação e conhecimento. Sem insalubridade em meio à pandemia e sem reajuste salarial há 9 anos, servidores do Hospital Geral de Vitória da Conquista protestaram no 7 de setembro. A repórter Cristiane Santana tem as informações. O 7 de setembro foi marcado por protesto em Conquista. Cerca de 200 servidores do hospital de base realizaram uma mobilização em frente à unidade, reivindicando o reajuste salarial, a falta de insalubridade mesmo em meio à pandemia de coronavírus e até a falta de equipamentos de proteção individual. Durante os protestos, os servidores disseram que são a porta de entrada para pacientes com coronavírus na unidade de saúde, uma vez que estes pacientes são recebidos pela emergência. O Departamento de Jornalismo do Sistema UESB de Rádio e TV Educativa entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde do Estado do Bahia, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno. Vitória da Conquista teve uma leve redução populacional esse ano em relação a 2019. Os números divulgados pelo IBGE servem como referência para diferentes indicadores sociais. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, tem divulgado indicadores socioeconômicos da nossa população. Entre eles estão as estimativas populacionais, ou seja, a quantidade de habitantes dos estados e dos municípios. O chefe da agência do IBGE em Vitória da Conquista explica como são feitas as estimativas. A gente pega dados dos dois últimos censos, então a gente pega dados do censo 2000 e do censo 2010 e até agora também 2020, mas devido à pandemia a gente não fez o censo, então a gente utilizou a estimativa também no ano 2000 e a gente vê a tendência dos municípios. Então a gente pega a tendência de cada município de crescimento ou de queda, qual a porcentagem de tendência, e a tendência também do estado. O estado, além da tendência do ano dos dois últimos censos, ele também tem a tendência de nascimentos, de morte e de migração que a gente calcula com outras pesquisas nossas. Segundo o órgão, Vitória da Conquista teve redução populacional de 469 habitantes em 2020, em relação a 2019. A estimativa no ano passado era de 341.597 habitantes, mas passado 12 meses atingiu 341.128. Os resultados servem como critérios utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, entre outros parâmetros. Das contas dos municípios tem a importância principal do Fundo de Participação dos Municípios, né, que o TCU repassa, mas outras verbas que entram no município também, de saúde, de educação, elas têm relação com a estimativa, com a população que tem nesse município. Além disso, tem também a quantidade de vereadores que o município pode ter.
que também é influenciado em relação à população do município. A queda no número de habitantes em Vitória da Conquista se deu apenas na comparação dos últimos 12 meses do ano, com data de referência em 1º de julho de 2019 a 1º de julho de 2020. De acordo com o censo do IBGE, a cidade teve aumento populacional de 11,26% nos últimos 10 anos. Vitória da Conquista continua como a terceira maior cidade da Bahia, atrás apenas de Salvador e Feira de Santana. Teve um crescimento de 0,78% de 2019 para 2020, um pouco maior do que o crescimento do Brasil, que foi 0,77%, e maior do que o da Bahia, que foi 0,39% de crescimento. Mais 7 óbitos por coronavírus foram registrados de sexta até ontem à noite, aqui em Vitória da Conquista. Vamos ver os dados no telão? De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Vitória da Conquista, até agora, 27.462 casos notificados, 5.787 casos confirmados, 1.601 por laboratório, 4.186 por testes rápidos, 11.975 casos descartados, 5.572 casos em investigação, 421 em recuperação, 5.253 pessoas foram recuperadas da doença, foram recuperados, 113 óbitos, foram 7 óbitos nesse período que a gente está passando desse final de semana até agora. Vamos agora ver o índice de ocupação de leitos. De acordo com a Secretaria de Saúde, são 70 leitos de UTI, 62,9% ocupados, 98 leitos clínicos, 38,8% ocupados. Hoje é o Dia Nacional da Alfabetização e na reportagem a seguir você vai ver os desafios da educação no Brasil potencializados pelos impactos do novo coronavírus. A educação foi um dos setores mais impactados na pandemia. As salas de aulas anti-cheias estão vazias. Sem contato direto entre pessoas, o processo educacional e de alfabetização, que necessita de reunião para ser efetivo, foi prejudicado. A principal dificuldade do professor alfabetizador, que é o meu caso, é conseguir levar para a criança o conteúdo que ele precisa aprender para se tornar uma pessoa alfabetizada sem poder estar presente. Porque a alfabetização, ela requer um trabalho corpo a corpo. Então, ela requer que você faça um trabalho minucioso, dia a dia, é muito detalhista. E através das redes apenas, sem poder estar assim, presente com a criança, a dificuldade é tamanha, é muito grande. E você conseguir abranger a maior quantidade de alunos e, de repente, se você não souber como lidar com essas diferenças de uma criança para outra, você não consegue atingir o seu trabalho, o seu propósito. As dificuldades apresentadas a alunos e professores chegaram de forma abrupta no processo educacional. Com o contato limitado, a interlocução tão fundamental para a educação foi modificada e as aulas saíram das salas físicas para as salas virtuais. A retirada dessas aulas presenciais tornou-se um grande desafio para o professor e também uma grande preocupação, porque a alfabetização não é apenas uma decodificação de letras, de sílabas e de palavras, né? Então, assim, o professor, de uma hora para outra, ele se viu num ambiente novo, num ambiente diferente. E ele teve que se reinventar, ele teve que produzir novos materiais e ele teve também que aprender a lidar com as tecnologias. As tecnologias antes usadas de forma auxiliar na educação, agora estão sendo utilizadas de forma importante no processo. Com isso, mais pessoas podem ser alcançadas e o conhecimento pode ser universalizado. É importante que as pessoas entendam que mesmo quando nós voltarmos para a aula regular, quando nós estivermos dentro da sala de aula, a gente pode usar essas ferramentas. A gente pode ter algo a mais com as crianças do que só o professor ali na sala de aula na frente. Então, são ferramentas importantíssimas que, usadas de maneira correta, com inteligência, com sabedoria, só vai fazer
ajudar, vai melhorar. Melhorias que dependem de investimentos em infraestrutura para que o processo educacional, por meio das tecnologias, não seja limitado aos grandes centros e alcance as pessoas menos favorecidas. Então, diante desse cenário, a gente precisa ter prudência ao analisar, tanto do ponto de vista pedagógico, que aí envolve metodologias, envolve relações de ensino-aprendizagem, de avaliação em um ambiente de tecnologia educacional, quanto também no aspecto político e social que as tecnologias têm nesse contexto aí da educação pública e dessa pouca ou nenhuma adesão que ocorre em virtude das dificuldades do acesso à internet e às tecnologias na educação. Os desdobramentos disso ainda são incalculáveis, as expectativas do pós-pandemia e com o retorno das aulas presenciais é que ocorra um nivelamento ou de alguma forma isso seja corrigido, e aí vai ser necessário se pensar tanto do ponto de vista da legislação quanto do ponto de vista pedagógico. Então, à medida que as tecnologias elas são aliadas, elas também mostram esse caráter segregador que a educação pública sofre, fenece frente às desigualdades que também são sociais e são econômicas. Agora a previsão do tempo, veja como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região. Céu com muitas nuvens e o tempo fica parcialmente nublado, mas não deve chover em Vitória da Conquista. Os termômetros registram a temperatura mínima de 13 graus e a máxima de 26 graus. Vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Barra do Choça, sol entre nuvens, mas o céu fica parcialmente nublado e sem previsão de chuva. A mínima é de 13 e a máxima de 26 graus. Céu parcialmente nublado e também não tem previsão de chuva para a cidade de Tapetinga. A menor temperatura registrada é de 18 graus e a maior pode chegar aos 30. O céu fica parcialmente nublado na maior parte do tempo na cidade Sol. Em Jequié, os termômetros variam entre 17 e 30 graus. No próximo bloco, a indústria de bebidas e alimentos cresce no primeiro semestre deste ano. E conheça um pouco mais do técnico Joaquim Monastério, treinador do Vitória da Conquista para a Série D do Brasileirão. O SB Notícias volta já. Nossa gente, no verso e na canção, na tinta, no pincel, no lápis e no papel, no palco chão, a lente, nossa gente. O SB Notícias está de volta e a gente fala agora sobre o crescimento da indústria de alimentos e bebidas no primeiro semestre deste ano. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria, o isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19 pode ter contribuído com esse crescimento. Em março, no início da pandemia, dúvidas e incertezas cercaram a população. Uma delas foi observada com a corrida aos supermercados pelo medo da falta de abastecimento. Mas isso não aconteceu. Pelo contrário, a indústria de bebidas e alimentos teve aumento na produção e vendas no primeiro semestre de 2020. Mesmo que a economia caia em recessão, a indústria de alimentos pouco sofre esses efeitos, porque exatamente alimento é básico ao ser humano. Se você não se alimenta, você não vive. Aí associa isso à questão da crise sanitária, o consumidor começa a restringir seus gastos em outras áreas e faz com que eles se concentrem em alimentos. As pessoas passaram a fazer o seu lazer, a sua reuniãozinha em casa, então houve um grande aumento de bebidas e de alguns produtos de consumo gourmet, por exemplo. E, por outro lado, a gente teve também um incremento nas categorias de mercearia e de higiene e limpeza, principalmente. A indústria brasileira de alimentos e bebidas registrou crescimento de 0,8% em faturamento
e de 2,7% em produção física no primeiro semestre de 2020, na comparação em relação ao mesmo período do ano passado. As informações são da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. A mudança na forma de consumo gerou oportunidades de emprego. Alguns setores contrataram para dar conta da demanda. A gente ampliou nossos postos de trabalho, a gente ampliou o custo dentro da empresa, né? A gente acabou tendo um custo maior e demandando mais de fornecedores para poder suportar esse crescimento de vendas. Mas o cenário econômico continua sendo de incertezas, na opinião do especialista. Nós temos que ficar muito atentos a isso para não gastarmos mais em coisas que não tem problema na oferta. Não está acontecendo problema de oferta, mas o varejo está subindo o preço. E aí está subindo o preço por quê? Porque ampliou o lucro. Então nós não estamos caminhando numa situação de quebra de produção, mas lá está aumentando o preço. Então é preciso se ater a essas questões. Bom ou ruim, o que se observa é uma nova realidade imposta pela pandemia da Covid-19. Houve, de fato, um temor pela ruptura, mas há uma relação, a parceria dos supermercados com as indústrias. Então a gente sempre buscou manter um ponto de equilíbrio no abastecimento, garantindo sempre que os estoques estivessem adequados. E em alguns momentos a gente partiu para a educação mesmo do consumidor, né, pedindo para reduzir o consumo de determinados produtos, porque o consumo exacerbado e desnecessário de determinados produtos gera inclusive inflação. Então alguns aumentos de preço foram ocasionados pelo consumo desnecessário em alguns momentos. Mas houve um grande equilíbrio, a indústria teve uma atenção especial, os supermercados também tiveram que fazer um bom planejamento. Em algumas categorias a gente teve que fazer alguns estoques, mas passamos muito bem, a gente não teve nenhum problema de desabastecimento, conseguimos passar tranquilidade para a população e acho que isso é que ajudou a manter esse equilíbrio no mercado. Futebol. O treinador do Vitória da Conquista para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D, Joaquim Monastério, é considerado um treinador intenso e que gosta de toque de bola. Sob o seu comando, o Bode venceu o jogo treino contra atletas de Itapetinga por 1-0. Conheça um pouco mais do treinador. Esse é Joaquim Monastério, boliviano, novo técnico do Vitória da Conquista para a disputa da Série D, competição que começa neste mês. Ele se define como um treinador intenso que gosta de toque de bola, de marcação à pressão e de um time vertical. Muito boa, muito complacido pela entrega dos jogadores. Dia a dia tratamos de comunicar a eles a intenção que nós temos, não? Mas eles estão respondendo muito bem, têm muita predisposição ao trabalho, estão muito convencidos de lo que queremos, não? Em uma semana à frente do Bode, a equipe já realizou um jogo treino contra atletas de Itapetinga e venceu a partida por 1-0. Nesse curto tempo de trabalho, ele já pôde perceber algumas características da sua equipe. Tem diferentes características dos jogadores, como eu falei, tem muitos jogadores jovens. É muito importante para nós para ter essa intensidade no campo do jogo e tratar de ser o mais vertical possível para o arco rival, não? Mas Monastério quer mais. Até a estreia da equipe na Série D no dia 20 contra o Coruripe, ele espera que a equipe evolua e crie um sistema de jogo coletivo que será fundamental na caminhada do Bode em busca da conquista da Série D. Cada dia tratamos de implementar os conceitos que nós queremos, cada dia. Temos treino pela manhã, alguns dias pela tarde, 2 turnos. Então, cada dia é muito importante para nós, tendo em conta os dias que restam para a competência. Então, tratamos de aproveitar ao máximo cada dia. Tem todavía mais de 2 semanas para a competição. Vai ser muito importante para nós todo o trabalho que vamos a fazer em estas 2 semanas. Os jogadores estão muito comprometidos com o trabalho, isso para nós é muito importante. Para ajudar na evolução, a diretoria do Conquista anunciou 6 jogadores na última semana, 4 reforços e 2 permanências, e ainda busca mais 2 jogadores para o início da competição. Nós trouxemos essa semana mais 6 jogadores, 2 que foram reincorporados, no caso do Ninho Xavier e do Natan, que já estavam no Baiano.
E chegaram mais 4 jogadores, o Lucas, o Caio, o Cláudio e o Dudu, que se somaram aos jogadores que já estavam. Temos ainda 2 posições que estamos tentando reforçar esse setor, mas a dificuldade de mercado e de alcance financeiro tem sido um dificultador para isso. Mas ainda assim vamos esperar que até a próxima semana a gente consiga completar esse elenco, pelo menos para o início da competição, com mais essas 2 contratações para recompor e reforçar o nosso setor. Boa sorte ao bode, boa sorte ao treinador Joaquim Monastério e sucesso na competição. E para finalizar a série Desfiando o Cordel, a companhia de teatro Candeeiro Encantado traz um resultado estético da relação de proximidade entre o rap e o repente. Yo, salve meu companheiro, salve, é sério. É sim, o pivete usa. Rap e repente, diferentes tradições e que são produtos destes complexos cruzamentos e misturas culturais. Diga aí, meu irmão. E esse ponto em comum se explica muito mais, meu mano Tusa, pelo caráter criativo e dinâmico do que pela descendência cultural. E esse cruzamento é o improviso. Então vamos lá, na perguntinha cabulosa. Esse é Quirino. Por que não faz logo um partido de vergonha no movimento baionista brasileiro? Por que não pega o curupaco do meu louro pra trazer todo o sotaque do estrangeiro? Por que não pega a carne magra de um bode pra fazer parte da dieta da madame? Por que não pega o mel com queijo sertanejo e põe a Silsa do cheeseburger de Miami? Por que não pega a mamãezada do governo pra dar salário de vergonha, professor? Por que não bota um arranhado da cultura pra tomar banho numa banheira de salmoura? Por que não pega esses mangaios de meus versos e põe chocalho nas manchetes de jornais? É porque, hein? Olha por quê, esse é o mal. Esse é o mal. Bora, família. Meu mano Tusa. Por que não faz algum partido de vergonha no movimento baionista brasileiro? Por que não pega o curupaco do meu louro pra traduzir todo o sotaque do estrangeiro? Por que não bota a carne magra de um bode pra fazer parte da dieta da madame? Por que não pega o mel com queijo sertanejo e põe na Silsa do cheeseburger de Miami? Por que não pega a mamãezada do governo pra dar salário de vergonha, professora? Por que não bota o arranhado da cultura pra tomar banho numa banheira de salmoura? Por que não pega esses mangaios dos meus versos e põe chocalho nas manchetes de jornais? É porque, hein? Ora por quê, esse é o mar. Obrigado ao Candeeiro Encantado e parabéns pelo trabalho. Em breve a gente vai exibir aqui a 2ª temporada da série Desfiando o Cordel. O ESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Você pode mandar a sua sugestão entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 3424-8763. Obrigado pela companhia e até mais. É a nossa bagagem que trago e lhes apresento neste exato momento. Me entristeço ao afirmar a arte do povo, que é para ser preservada, muitas vezes é descuidada de quem dela é para cuidar. Mas minha luta é por amor, pois o cordel é, na verdade, o RG, a identidade do nosso povo, que enquanto eu viver, preservo, para que tal rico legado jamais seja rotulado como espécie em extinção. A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.